já tem casas de análise recomendando a compra das ações do Bradesco, como as ações BBDC4, e a venda das ações do Santander, como por exemplo as ações de Unity, SAMB11, inclusive recomendando técnicas como long e short, que no final das contas estimula a especulação no mercado. Mas é claro que precisamos avaliar outras questões além de simplesmente a recomendação das casas de análise. Uma mais recente envolvendo o Bradesco é justamente a oferta pública de ações da Cielo e também notícias do exterior. Mas o Santander não está ficando para trás, ele inclusive tem meta de dobrar a base de clientes de alta renda, e isso de acordo com o próprio presidente do banco. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso, que neste vídeo aqui eu vou trazer para nossa comunidade se existe real oportunidade no setor bancário. É claro que a gente sabe que existe o Banco do Brasil, que paga bons dividendos e está valorizando há muito tempo. Mas será que realmente não existem mais oportunidades no mercado, que inclusive pode ajudar a diversificar o risco, como por exemplo nas ações do Banco Bradesco, tanto BBDC3 quanto BBDC4, e também nas ações do Banco Santander, com SAMB3, SAMB4 e SAMB11. E claro, como esses dois bancos têm mais de um ativo, então qual seria a melhor ação para investir caso fosse decidido o investimento em algum desses bancos? Mas é claro, no Ativo Virtual a gente sempre faz a revisão fundamentalista das empresas para a gente entender se elas continuam com bons fundamentos e se existe oportunidade no mercado também através da análise técnica, além de avaliar também os dividendos. E depois de todas essas análises, com certeza vai facilitar a decisão da nossa comunidade sobre qual empresa comprar ou se não deve investir em nenhum dos bancos. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Bem, de acordo aqui com a Terra Investimentos, ela está recomendando a compra das ações do Bradesco e a venda das ações do Banco Santander. Mas é claro, porque a matéria citou o BBDC4 e SAMB11, que necessariamente são esses os ativos que deve se comprar ou vender. Primeiro, a gente vai fazer uma revisão tanto do Bradesco quanto do Banco Santander. Depois, eu vou explicar o que é long short, comparar os ativos e depois as duas empresas. Tudo isso vai facilitar o seu entendimento do cenário atual dos dois bancos para facilitar a sua tomada de decisão. Por isso que eu recomendo que você assista esse vídeo aqui quando você tiver tempo, para que você consiga assisti-lo de ponta a ponta. Primeiro vamos entender o Banco Bradesco com as ações BBDC4. Só lembrando que as ações BBDC3 são as ações ordinárias e BBDC4 são as ações preferenciais. Eu vou começar pelas ações que têm maior liquidez no mercado e também foram indicadas na matéria. Mas começando aqui apenas para poder entender o panorama dos indicadores do Banco Bradesco, temos que atualmente as ações estão valorizando 6,27% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 13,80. O PL do banco é de 10,27%, mas vai lembrar, o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando os lucros de uma empresa. E aí é que entra a necessidade de compreender os resultados trimestrais das empresas, sendo que o último, inclusive, se refere ao exercício social do ano de 2023 inteiro. Então, vai ficar mais fácil de compreender esses indicadores aqui. Já o PVP não deixa dúvida nenhuma, o Banco Bradesco está 12% abaixo do seu valor patrimonial, porque o PVP é o preço dividido pelo valor patrimonial, e o Dividend Yield de 8,05%. Lembrando que o Dividend Yield é a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses dividido pelas cotações atuais. Então, o preço importa, porque se as ações caírem, o Dividend Yield vai aumentar, e se elas subirem, o Dividend Yield vai diminuir. E já estamos vendo esses indicadores, digamos assim, com múltiplos mais interessantes, porque desde dezembro de 2023, as ações do Banco Bradesco vêm despencando no mercado. E anomalias como essa aqui, por exemplo, eu já trouxe aqui no Fique Preparado do Banco Bradesco há praticamente 2 semanas atrás. Lembrando que o Fique Preparado é o quadro aqui do Ativo Virtual, que a gente faz o raio-x da empresa, avaliando ela de ponta a ponta, inclusive trazendo perspectivas futuras. Então, se você quer um vídeo completo para poder entender o raio-x da empresa, embora esse aqui seja um pouco mais longo, eu recomendo que você assista a ele. E se compararmos o Bradesco com o segmento de bancos, podemos ver que ele está caro em relação à sua capacidade de geração de lucros, com 10,27, e o segmento em 8,76. O que vai ficar mais claro assim que eu relembrar o que eu já trouxe no Fique Preparado do Banco Bradesco. E o PVP mostra que o banco está uma oportunidade no mercado porque ele está bem abaixo do valor patrimonial, inclusive 12% abaixo. Já a média do segmento de bancos, 13% acima. E ainda por cima pagando mais dividendos, acima de 8%, e a média do segmento com 4,35%.
desempenho operacional do Bradesco, porque ele teve sim um lucro líquido recorrente 80% superior na comparação do quarto trimestre do ano de 2023 contra o quarto trimestre do ano de 2022. Ou seja, uma comparação trimestral ano contra ano, o crescimento foi de 80,4%, batendo aqui 2,9 bilhões de reais. E se olharmos apenas para esses números, aí vai ficar parecendo realmente que o resultado do Bradesco foi excepcional, quanto na verdade, quarto trimestre do ano de 2022, ele fez a provisão da inadimplência total da Americanas. Então, quando se compara um quarto trimestre do ano de 2022, que teve a provisão, ou seja, o lançamento completo dos valores que estavam comprometidos da sua carteira de crédito voltados ao varejo, onde se encaixava Americanas, é claro que esse trimestre aqui nem deveria ser considerado numa comparação, porque é óbvio que o resultado dos trimestres posteriores vão ser muito superiores ao resultado desse trimestre aqui. O que verdadeiramente desagrada o mercado e particularmente a mim também é essa comparação do quarto trimestre do ano de 2023 contra o terceiro trimestre do ano de 2023, porque houve uma queda aqui de 37,7%. E essa é uma comparação muito justa, afinal de contas, é o resultado da comparação do resultado do quarto trimestre contra o trimestre imediatamente anterior. E como o objetivo desse vídeo aqui é fazer uma análise no médio prazo, então estou trazendo as ações BBDC4, mas na periodicidade semanal, que vai de algumas semanas até poucos anos. O que quer dizer também que cada vela dessa, conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. Então, o que estamos vendo aqui é que realmente a tendência de médio prazo não deixa dúvida. As ações do Bradesco estão em tendência de baixa nesse momento. Ele até tentou superar essa NTB que eu acabei de mostrar para vocês, alguns pontos aqui do gráfico, mas acabou não sendo bem sucedido. E o último evento mais relevante que aconteceu, que foi a divulgação dos resultados do Banco Bradesco, chegou a derrubar as cotações dele abaixo do fundo anterior, quebrando assim esse recente pivô de alta que tinha sido formado com superação de máxima e fundo acima do fundo anterior, porque agora as cotações vieram abaixo desse fundo aqui. Então temos uma lateralização de preços ou então uma reversão de tendência para uma tendência de baixa. Lembrando que eu já tinha trazido aqui no canal o suporte nos R$ 12,71. E como resistência de preços, bem, aí fica mais fácil da gente definir aqui, como por exemplo, na minha avaliação, vai ficar aqui neste patamar dos R$ 16,37, mas se a gente ligar o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, fica ainda mais fácil de observar esse intervalo em que as cotações vão ter mais dificuldade de superar caso elas venham subir novamente. Mostrando aqui essa faixa e também essa faixa aqui, ou seja, resistência entre os R$ 16,37 até os R$ 17,11 e suporte entre os R$ 12,71 e R$ 11,71. E se a gente comparar as ações BBDC3 e BBDC4, qual é a ação mais barata nesse momento e a que seria potencialmente a melhor oportunidade para o Banco Bradesco? Bem, de acordo com os indicadores, não tem dúvida nenhuma. As ações BBDC3 são as ações mais descontadas nesse momento, com PL menor, um PVP menor e ainda por cima pagando um pouco mais de dividendos. E isso acontece justamente porque existe um desalinhamento eventual das cotações entre as ações BBDC3 e BBDC4. Lembrando que o Banco Bradesco ele paga 10% a mais para as ações preferenciais. E ainda por cima, elas são as ações mais líquidas do mercado. Aqui no Investidor 10 mesmo, mostra que as ações têm uma liquidez média diária acima de R$ 1 bilhão. O que significa dizer que as ações BBDC4 têm um volume de negociação, ou seja, todos os dias são negociados compras e vendas acima de R$ 1 bilhão em média. Mas notem só, o tag along é de 80%. E para as ações BBDC3, a liquidez média diária não decepciona em nada, porque são 135 milhões de reais negociados diariamente, ou seja, não vai faltar liquidez para você comprar e vender suas ações, mas em contrapartida, o tag along é de 100%. Então, mais proteção para o investidor minoritário. E assim, em uma condição extrema, eu só diria que faria sentido comprar as ações BBDC4 se você realmente precisar de liquidez, porque as ações BBDC3 não só estão mais baratas, como também tem tag along de 100%. E no caso do Banco Santander, trago aqui as ações mais líquidas do mercado, que são as ações Unity do banco, SAMB11, que estão ligeiramente valorizando, 2,21% nos últimos 12 meses, nessa cotação de R$ 28,39. O PL
11,23, não chega a ser um PL caro, está abaixo do benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Mas o PVP não deixa dúvida, o banco está 7% mais barato do que o seu valor patrimonial e com dividend yield de 5,66%. Mas eu sempre alerto, esses indicadores aqui, eles são como se fosse o retrovisor, aquilo que já aconteceu com o banco ou com qualquer empresa, e o que a gente precisa fazer é justamente entender os resultados das empresas para avaliar as perspectivas futuras. Então, se avaliarmos aqui o Banco Santander contra o segmento de bancos, ele também está mais caro em relação à média do segmento para o PL, mas está bem mais barato do que o segmento em relação ao seu PVP, e ainda por cima pagando mais dividendos. O que está ruim? Realmente o lucro do banco caiu significativamente, 19,2% na comparação do quarto trimestre do ano de 2023 com o terceiro trimestre do mesmo ano. Então esse aqui é um resultado realmente muito negativo para as ações do Banco Santander, porque ao invés de melhorar seus lucros no último trimestre do ano, ele caiu. É lógico que existem efeitos de sazonalidades, mas realmente fica muito difícil de argumentar sobre os resultados, por exemplo, dos PDDs, que são as provisões para devedores duvidosos, ou seja, quem dá calote no banco mesmo. E nesse caso, o aumento aqui foi de 21,7% na comparação apenas trimestre contra trimestre. E se for uma comparação em relação ao ano de 2022, aí subiu 5,3%. Não foi tão significativo assim, ainda mais com o caso da Americanas, mas o que o mercado esperava ver, e particularmente eu também, era um lucro crescente, pelo menos trimestre contra trimestre, ainda que fosse mais singelo, mas a expectativa era ver um lucro crescente. E fazendo com o Banco Santander, como a gente fez com o Banco Bradesco, trago aqui as ações Symbiose na periodicidade semanal. E aqui já tinha traçado a LTB, que é a linha de tendência de baixa para a nossa comunidade, ficando claro que as cotações tentaram superar essa LTB algumas vezes e também não foi bem sucedida. Diferentemente do Banco Bradesco, a análise técnica do Banco Santander é um pouco mais favorável no que tange aos seus preços. É claro, está batendo aqui novamente no limite da LTB, mas em compensação, esse retorno aqui a gente pode chamar de uma correção, porque as cotações fizeram um retorno depois da última máxima e então começaram a subir superando a máxima anterior e ligeiramente acima também do fundo anterior. Na minha avaliação, esse pivô está um pouco prejudicado justamente por conta desses fundos aqui muito próximos. Ainda assim, se as cotações do Santander vierem a superar essa máxima aqui, aí sim, fica bem caracterizado um pivô de alta. E como este fundo está bem acima do fundo anterior e próximo de linha de suporte aqui nos R$ 27,86, que eu já havia traçado para nossa comunidade também, até a faixa dos R$ 25,91, aumenta bastante a possibilidade de vermos as cotações do Santander tentarem desafiar esse último topo. E se fizermos uma comparação de indicadores também entre as ações SAMB11, SAMB4 e SAMB3, ou seja, ações ordinárias, preferenciais e as ações em Unit, SAMB11, justamente para a gente saber qual seria o ativo mais descontado nesse momento. Bem, novamente, de acordo com os indicadores, não tem dúvida nenhuma. As ações SAMB3 são as ações ordinárias, estão ganhando a passos largos das ações SAMB4 e SAMB11. Quem diria? Porque SAMB3 por muito tempo ficou bem mais caro do que as ações SAMB4, mostrando que ela está mais descontada frente aos lucros em relação ao valor patrimonial e também pagando mais dividendos. E aqui essa distância de dividend yield entre as ações do Banco Santander está fazendo bem mais diferença do que, por exemplo, das ações do Banco Bradesco, com 5,76%, SAMB4 com 5,58% e SAMB11 com 5,66%. A questão toda é que a liquidez média diária das ações SAMB3 é de apenas R$1,5 milhão, o que não muda tanto assim em relação às ações SAMB4, com praticamente R$1,8 milhão negociados todos os dias. Mas se você realmente precisa de liquidez, aí vai estar nas ações SAMB11, as ações Unit, que são uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais, que no caso do Banco Santander, quando você compra uma ação SAMB11, na verdade você está comprando uma ação preferencial e uma ação ordinária, e ela entrega uma liquidez média diária acima de R$60 milhões, ou seja, fica bem mais fácil de negociar, dependendo do volume financeiro que você precisa comprar e vender na Bolsa de Valores, também opções de ações e aluguel de ações. Agora, sobre o tag along, não se preocupe, porque todas as ações do Banco Santander têm tag along de 100%, diferentemente do Banco Bradesco. Ok, agora que a gente já viu que as ações SAMB3 e as ações BBDC3 são as ações mais baratas de cada banco, então vamos fazer uma comparação entre elas. Olhando aqui nos últimos 5 anos, nenhuma das duas deu resultado positivo. As ações SAMB3 caíram 25,98% e as ações BBDC3 38,20%. Se olharmos no universo mais longo, de 10 anos, aí sim, vamos encontrar que as ações SAMB3 ganharam de lavada em relação às ações do Banco Bradesco,
com o BBDC3, porque SAMB3 fechou com 396% de valorização e as ações BBDC3 com 63,42%. E é claro que isso é o passado, a gente precisa tentar entender o futuro. Ainda assim, vamos olhar para o retrovisor mais recente, que são os indicadores dos últimos 12 meses. Aqui nesse caso, estamos comparando BBDC3 com SAMB3. Observando o PL e também o PVP, além do Dividend Yield, a vitória vai para o Bradesco sem dúvida nenhuma, porque ele está mais barato na capacidade de geração de lucros, em relação ao seu valor patrimonial ele está mais descontado e pagando mais dividendos, 8,10%. Inclusive, se observarmos a taxa anual de crescimento composta das receitas dos últimos 5 anos, o Bradesco subiu 17,79% e o Santander 11,42%. Mas, de novo, esses aqui são os resultados daquilo que vimos do passado das duas empresas. Com base no que você viu nesse vídeo até aqui, seria interessante que você compartilhasse nos comentários abaixo qual a sua opinião e expectativa também em relação aos dois bancos. Afinal, seu ponto de vista pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Mas em relação à opinião dos analistas, bem, vendo aqui a Terra Investimentos recomendando a compra das ações do Bradesco e a venda do Banco Santander, essa estratégia chamada Long Short, que resumidamente é uma operação simultânea quando o investidor mantém uma posição vendida em uma ação e comprada em outra. Simplesmente podemos dizer que quando você está com uma posição comprada, que é a posição long, você espera que as cotações elas valorizem. E assim a diferença entre a sua entrada e a cotação atual, se ela continuar subindo, então você está ganhando nessa diferença, que é basicamente o que a gente conhece comumente no mercado. Agora, saiba que existe a possibilidade de vender, inclusive uma ação que você não tenha, embora você pode fazer uma operação coberta, fazendo uma promessa de venda para o futuro desta ação. Então, long significa comprar as ações que você acredita que vão aumentar de valor, e o short significa o contrário, ou seja, a sua aposta está na contramão, ou seja, que uma ação que você acredita que vai cair no valor, onde basicamente você empresta essa ação, vendendo imediatamente pelo preço atual e espera até que o preço caia. Se ele realmente cair, você compra a ação de volta por um preço mais baixo e devolvendo assim a ação que você tomou emprestada ao seu dono e acaba lucrando com a diferença. Essencialmente, é isso que está acontecendo quando você aluga uma ação, inclusive. Algo que é muito criticado pelo Barsi em diversos vídeos, porque isso é a especulação do mercado, mas há também quem defenda que isso traz a liquidez para o mercado. Então é saudável, embora vai contra os paradigmas que o Barsi defende, por exemplo, porque o Barsi se declara como um investidor de longo prazo. E na opinião dos analistas, existe uma distorção entre as ações BBDC4 e as ações SAMB11, onde o impacto do balanço das ações do Bradesco, BBDC4, faz a distorção abrir além do histórico dos últimos 12 meses, tornando ela mais interessante nesse momento. Mas, novamente, essa aqui é a avaliação da Terra Investimentos. Um ponto que está atrelado aqui o Banco do Brasil e também o Bradesco é justamente que a oferta pública de ações teve um entrave com a convocação de assembleia especial para os acionistas, justamente para decidir a respeito da OPA da Cielo, porque como eu já tinha trazido aqui no canal anteriormente no Giro Rápido do Mercado, o Banco do Brasil e o Banco Bradesco ofereceram R$ 5,35 por ação da Cielo com CL3. Mas os acionistas não concordaram com esse valor e estão pedindo revisão do valor oferecido, além de outras questões que eu posso trazer num vídeo dedicado, caso vocês deixem nos comentários abaixo que esse conteúdo seria interessante para você. Além disso, tem uma notícia boa vinda do exterior para o Bradesco, porque o Goldman Sachs ele fez uma revisão e acabou alterando a recomendação de venda para neutra, com preço-alvo em R$ 14 para as ações BBDC4. E embora o Bank of America esteja mais otimista e eleva a recomendação do Banco Santander, aqui coloca como um nome, mas a matéria deixa claro que ele está se referindo ao Banco Santander. E assim ele mudou a sua recomendação, elevando a sua recomendação para neutro, mostrando com isso que realmente a avaliação dos analistas está mostrando uma tendência positiva para as duas instituições, tanto o Bradesco quanto o Banco Santander. Mas qual seria a sua opinião em relação aos dois bancos? Deixe nos comentários abaixo e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.